TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson, mais uma vez aqui, trazendo uma mensagem de Deus ao seu coração. Hoje eu quero estar falando sobre água. Como é que está o seu consumo d'água? Aqui na cidade de Petrópolis nós estamos vivendo um tempo muito frio, e geralmente as pessoas nessa época elas bebem menos água, mas, segundo aí algumas orientações médicas, é necessário tomar pelo menos de 1,5 litro, 2 litros de água por dia. E como é que está o teu consumo d'água? Você está bebendo bastante água? Eu trouxe aqui alguns fatores que são muito importantes nós compreendermos a importância da água. A água, queridos, ela quando nós temos falta d'água no corpo, ela traz fadiga e cansaço. Você está cansado? Você está fadigado, ela traz dores de cabeça e tontura. Olha só como é que a água ela interfere na nossa saúde, no nosso corpo. Ela traz prisão de ventre, alguns problemas renais, ressecamento da pele, a pele fica ressecada. Tem pessoas que têm alergia ao frio, dá coceira nos braços, nas pernas, Ela baixa a imunidade, a falta d'água baixa a imunidade. Ela traz confusão mental, até dificuldade de você compreender as coisas. Então, eu não sei se você já passou por isso, mas algumas vezes nós sentimos fome, mas muitas vezes é falta d'água. O teu corpo ele está precisando de líquido, está precisando de água, Ela aumenta a frequência cardíaca. Eu já vi algumas orientações médicas dizer que é importante, logo que nós acordamos pela manhã, pelo menos você tomar ali meio copo d'água, se possível um copo, mas para que possa trazer ali um equilíbrio com relação à frequência cardíaca. A falta d'água, ela traz risco de desmaio e colapso em situações extremas. E nós vamos ver um texto bíblico, uma história bíblica, que mostra que uma pessoa, queridos, que ela estava nessa condição. Ela estava indo num poço, acredito que você já sabe qual é a história, daquela mulher samaritana, que ela vai no poço buscar água e ela tem um encontro ali com Jesus. Interessante que você vai ver que aquela mulher, ela estava nessas condições. Uma pessoa que estava precisando de água, mas não era a água física, mas a água da vida. Vamos ler? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse comigo João capítulo 4, João capítulo 4, versículo do 1 ao versículo 18. João, você já pegou aí seu material de estudo, seu marca-texto, seu caderno? Queridos, eu sempre oriento a importância de nós termos a palavra de Deus ali ao nosso lado, mas não somente ter ela para ler. Tem pessoas que utilizam a palavra de Deus como se fosse ali um livro de autoajuda. Você abre a Bíblia, vamos ver o que Deus vai falar comigo. Claro que Deus vai falar. A palavra de Deus é viva, ela sempre tem uma mensagem ao nosso coração. Mas o importante mesmo é nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. Então, quando nós lemos um texto, sempre nos salta aos olhos uma parte da Bíblia, um versículo, uma frase, alguma coisa assim que nos chama atenção. E é importante você focar nisso que Deus está te chamando a atenção. E aí você vai se aprofundar, você vai estudar, você vai perguntar a alguém, você vai estudar com uma pessoa, isso é importante. Consiga aí um amigo de estudo para que você possa estudar a palavra de Deus juntos, para que possa
se aprofundar na palavra do Senhor. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 4, versículo do 1 ao versículo 18. A palavra do Senhor, ela diz assim: Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim que chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera ao seu filho José. Havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe: Jesus, dai-me um pouco de água para beber. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, uma mulher samaritana? Jesus respondeu a ela: Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Queridos, o Senhor, ele quer nos dar água viva no dia de hoje. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como pegar água e o poço é fundo. Onde tu pode conseguir essa água viva? Queridos, olha o questionamento dessa mulher. Muitas vezes nós estamos nessa condição. Às vezes nós não cremos no poder de Deus. Nós começamos a questionar: será? Vamos lá, versículo 12. Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Jesus afirmou-lhe: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: Vai e chama o teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Respondeste certamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu está agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falastes a verdade. Quando o Senhor me deu essa mensagem, queridos, ele me faz refletir a situação dessa mulher. Por quê? Interessante que Jesus, ele é sempre intencional nas suas atitudes. E quantas vezes nós somos chamados, para irmos a um culto numa casa, numa célula, irmos na igreja. Interessante, você sabia que quando isso acontece é algo que Deus já está colocando no coração de alguém, está sendo intencional. Da mesma forma que Jesus foi com essa samaritana. Ele foi intencional com essa mulher. Quando ele, ao redor daquele poço, ele começa a dialogar com aquela mulher. Ele começa a conversar com aquela mulher. Então, eu entendo, aqui no versículo 6 diz, havia ali um poço de Jacó, Jesus, cansado de viagem, ele se assenta e aquela mulher chega. Então, isso vê, queridos, que Jesus, ele sempre, ele cria momentos para nos alcançar. Eu imagino, não sei qual é a sua condição no dia de hoje, mas há pessoas que estão nos assistindo agora que talvez já foi chamado diversas vezes para ir numa célula, para ir no culto no lar, ou alguém se prontificou para fazer um culto na sua casa. Queridos, esses momentos de chamamento, esse momento de convite, querido, você pode ter certeza que Jesus está sendo intencional com você. Jesus, ele quer matar a tua sede, Jesus quer resolver aquela situação que para você talvez seja impossível. E a palavra de Deus mesmo diz, queridos, que muitas vezes nós tentamos resolver com os nossos próprios braços. Mas eu quero dizer para você hoje, no dia de hoje, deixa Jesus entrar na sua casa, deixa Jesus entrar na sua vida. Eu creio que Jesus, ele já está batendo na porta do seu coração, e não é hoje que ele está batendo, não.
Ele já vem batendo há muito tempo na porta do seu coração. Mas às vezes nós ficamos retendo, nós ficamos adiando aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Ou seja, não, vou dar mais um jeitinho, vou dar mais um tempo. Não acredito que eu vou conseguir. Ou seja, conseguir com seus próprios esforços. E você só tem cansaço, você só se machuca, você se fere as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque você não convida Jesus para entrar na sua vida. E eu quero já deixar esse convite para você. Deixa Jesus entrar na sua casa, entrar na sua vida. Então nós vemos aqui que Jesus ele foi intencional. Quando ele puxa a conversa com aquela samaritana, aquela mulher, ele já foi intencional, queridos. Então, Jesus ele já tem sido intencional com você. Só o fato de você estar me assistindo nesse momento, eu tenho certeza que Jesus já está sendo intencional com você. Ele já está batendo na porta do seu coração, dizendo assim, deixa eu entrar, deixa eu fazer morada, deixa eu arrumar a sua casa, deixa eu mudar a sua vida, deixa eu fazer com que a sua história seja escrita de uma forma diferente, né? Mas qual era a condição daquela mulher, queridos? Aquela mulher, né, dentro desse contexto, né, nós vamos ver mais à frente, que aquela mulher, queridos, ela estava nessa condição de uma mulher que estava com o coração amargurado, uma mulher ferida, uma mulher machucada. E quantas pessoas estão assim? Secas, morrendo, como uma planta, né, que sem água, uma planta que está morrendo. Eu tenho em casa, eu gosto de planta, né? Eu tenho lá algumas orquídeas e eu estou sempre lá cuidando, né? E a gente precisa, interessante isso, porque são plantas que você também não pode encharcar d'água, mas tem que saber o tempo correto, tem que ter um cuidado especial. E queridos, nós também somos assim. Se nós não tivermos um cuidado especial, se nós não tivermos alguém regando, nos molhando, nos alimentando, nos trazendo vida, queridos, nós vamos morrer. E quantas pessoas hoje estão aprisionadas emocionalmente? Pessoas que hoje estão vivendo, né, de uma dopamina, né, uma dopamina imediata, uma coisa rápida, né? Ela quer algo que traga a ela um resultado rápido. Mas tudo que geralmente traz um resultado rápido, queridos, ele perde esse resultado também muito rápido. Ele vai embora muito rápido. E, queridos, interessante, as pessoas hoje já não querem mais orar, as pessoas não querem mais ler a Bíblia, as pessoas não querem mais usar o seu tempo para estudar a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje estão falando, pastor, mas eu não tenho mais tempo. Mas esse que tem sido o mal do século. As pessoas estão utilizando o seu tempo para outras coisas, estão aceleradas, estão no automático. E quantas pessoas, queridos, estão como essa mulher? Essa mulher, ela estava cansada. Essa mulher, eu acredito que ela estava fragilizada. E quantas pessoas estão assim se sentindo cansados, fragilizados? Eu quero dizer uma coisa para você. O alcançar os nossos objetivos na vida, que seja o material, né? Cada um de nós temos algo, né, a alcançar, um sonho a realizar. Queridos, não é suficiente se não tem Cristo. Você vai chegar, né, quando você alcançar os seus propósitos, o seu sonho, você vai ver que sem Cristo você vai continuar vazio. Parece que falta alguma coisa, parece que existe um vazio interior. E com isso, queridos, nós ficamos doentes, confusos, como uma pessoa sem água no corpo. Né? A pele resseca, ou seja, o semblante ele muda. Tristeza, quantos rostos que eu passo às vezes na rua, eu observo pessoas que estão andando tristes, apagadas, pessoas pálidas, mas não pelo frio, mas pela vida, por estar sendo machucada, por estar sendo ferida, e muitas pessoas que buscam a solução em tantas outras coisas, e muitas vezes deixam para buscar Cristo, quando, né, lá no fundo do poço, e talvez em situações que não há mais como reverter. Então, o dia de hoje é um dia de reflexão. Eu gostaria que você tivesse essa reflexão. Como é que está a sua vida com o Senhor? Como é que está a sua vida com o Senhor? Porque aquela mulher, queridos, mesmo encontrando a Cristo, mesmo Jesus sendo intencional com ela,
Jesus oferecendo a ela algo que ela seria totalmente completa, porque é isso que Jesus quer fazer conosco. Jesus nos promete abundância. E abundância, queridos, não é ausência de algumas coisas, não. Né? Porque às vezes você acha assim, abundante é eu ter dinheiro para comprar o que eu quero, fazer o que eu quero. Não, é abundância de paz. É o que o Senhor Ele quer nos dar. É mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às lutas, você ter paz. Porque o próprio Cristo fala que no mundo nós teríamos aflições. Então não pense você que agora eu vou ser cristão e minha vida vai ser maravilha, vou soltar fogos o dia inteiro, a noite inteira. Não, no mundo nós temos aflições. Mas Jesus fala assim, mas tenha bom ânimo, que eu venci. Ou seja, se Ele venceu, nós venceremos com Ele também. Então, queridos, a nossa vida, ela não tem ausência de lutas, não. Pelo contrário, nós passamos por muita luta. O que nos faz ser diferente é que em meia luta nós encontramos paz. Em meio à luta nós encontramos segurança. Em meio à luta nós encontramos vida. Em meio à luta nós encontramos meios para que possamos superar os momentos difíceis. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. É essa a diferença. É essa a diferença. Não pense você que o cristão ele não passa por luta, ele não passa por dificuldade, ele não passa por enfermidade. Passa também. Todos nós passamos por esses momentos. A diferença é que nós temos a solução. A diferença é que nós temos, né, o medicamento correto, chama-se Jesus. Ele é a solução. É Ele que nos faz enfrentar os dias maus. É Ele que nos dá uma visão de um futuro promissor e real, e certeza e a convicção do que Ele tem para fazer na nossa vida. Mas aquela mulher, queridos, ela precisou vencer um desafio. Ou seja, qual o desafio? Aquela mulher, ela não cria, ela não acreditava, porque ela questiona. Né? Olha o que ela diz aqui. Senhor, versículo 11. Senhor, não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Olha só, a mente dela volta lá atrás, ela pensa nas tradições. E quantas pessoas estão presas nas tradições? Quantas pessoas que estão com síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu quero dizer uma coisa para você, você não precisa morrer da forma que você nasceu, da forma que você se encontra. Deus tem promessas para você. Deus tem propósito com a sua vida, com a sua família. Ele tem um propósito. É que muitas vezes nós queremos que Deus ele venha trabalhar no nosso propósito, realizar o nosso propósito. Mas não é assim que acontece. Nós precisamos entender que Ele tem que estar em primeiro lugar. Se a palavra de Deus fala que nós precisamos, né, buscar o Senhor em primeiro lugar, isso quer dizer o seguinte, que nós precisamos viver o propósito de Deus. E no momento que você vive o propósito de Deus, queridos, Ele realiza os seus. E vou te dizer uma coisa, posso te afirmar, que quando Ele realiza os nossos propósitos, os nossos sonhos, sempre vai ser em abundância. Sempre vai ser algo que você nunca imaginou em fazer, praticar e chegar. Hoje eu posso dizer para você, eu já fui em locais que eu nunca imaginei na minha vida aí. Eu já fiz coisas que eu nunca imaginei fazer. Mas por quê? Porque hoje eu estou na presença do Senhor. Porque hoje eu busco fazer os propósitos dEle. Eu busco cumprir os propósitos de Deus. Então entenda isso. Comece a buscar, Senhor, o que eu posso fazer para o Senhor? Qual é o meu propósito no reino de Deus? E você vai ver como é que Deus ele vai começar a agir na sua vida de uma forma sobrenatural. E aquilo que era o seu sonho começa a se tornar realidade. Porque começa, né, trabalhar junto, trabalha de uma forma direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Mas aquela mulher, queridos, ela questiona. Será? E quantas vezes nós estamos assim? Será? Será que Deus pode fazer? Será que Deus faz? Algumas pessoas até debocham, riem, zombam da presença do Senhor.
Ah, não, Deus não faz mais isso. Deus fez no passado, hoje não faz mais. Queridos, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo. Então, se Ele fez no passado, por que Ele não faria hoje? Quantos milagres eu conheço? Quantos milagres eu vejo Deus fazer nos dias de hoje, queridos? Milagres, coisas que o homem não conseguiria fazer. Curas. Quantas curas, quantas coisas que eu vejo o Senhor fazer. E por que Ele não faria no dia de hoje, na minha vida e na sua vida? Mas a questão aqui é que nós precisamos crer. Nós precisamos ter um olhar e entender que Jesus é Deus. Jesus é Senhor da nossa vida. Porque aquela mulher, queridos, ela olha para Jesus e fala, será que o Senhor pode mesmo? Interessante aqui que você vai ver que quando essa mulher começa a se dirigir a Jesus, ela trata ela como um homem comum, né? Tanto é que o Senhor aqui, ele está em minúsculo, né? Então aquela mulher, ela trata Jesus como uma pessoa comum. Até o momento que aquela mulher, ela é confrontada quando Jesus fala da sua família. Quando Jesus fala, cadê a tua família? Cadê o seu marido? E aí ela desperta, né? Ela pega e desperta. E olha só aqui no versículo 13, o que Jesus diz? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Queridos, entenda, não é a minha força, não é a minha capacidade que vai resolver, vai trazer solução para aquilo que eu estou vivendo hoje. Não é a minha força. E eu observo que tem pessoas hoje lutando com seus próprios braços e até questionando a Deus, Senhor, por que não resolve? Por que o Senhor não faz? Hoje pela manhã eu estava à mesa com a minha família e nós fazemos sempre um devocional, né, quando nós estamos juntos em casa. E nessa conversa eu falava isso com eles, porque muitas vezes nós vemos as pessoas criando situações terríveis e aí depois questionando a Deus, Senhor, por que o Senhor deixou eu passar por isso? Por que eu estou vivendo isso? Mas você não perguntou a Deus antes de fazer ou antes de tomar uma decisão, né? De fazer algo ou tomar uma decisão. Você não perguntou a Deus. Você não perguntou a Deus para casar, você não perguntou a Deus para namorar, você não perguntou a Deus para abrir um negócio. Aí depois que dá ruim, dá errado, não dá certo, você bota na conta de Deus. Ah, Deus, Senhor, por que o Senhor permitiu que acontecesse isso na minha vida? Quero dizer uma coisa para você, queridos, Deus não tem nada com isso, não. Deus não tem nada. Pela misericórdia dele, ele reverte muitas situações. Mas é misericórdia, porque você não perguntou. Né? Você poderia perguntar, Senhor, é da sua vontade? Peça um sinal a Deus, peça uma orientação, Senhor. Ore, busque, jejue, mas você não fez. E aí depois você questiona, você reclama. Então nós precisamos entender, queridos, que não é pela nossa força, não. Não é pela nossa força. Você pode ser muito inteligente, você pode ter dinheiro para fazer muitas coisas, mas você vai ver que em momentos da sua vida, queridos, que a sua inteligência não vai dar conta, o seu dinheiro não vai dar conta. E aí você precisa recorrer ao Deus, ao Senhor de todas as coisas. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus é a solução. Ele é a solução. Ele é a solução para aquilo que você está vivendo. Ele é a solução para as adversidades da vida. Ele é a solução. É Ele que é essa água, né? Essa água que traz vida, essa água que traz solução para tudo aquilo que nós vivemos. É essa água que nós precisamos beber continuamente, através da leitura da palavra. Jesus, ele oferece solução, queridos, para todos os problemas. Eu não sei o que você está passando no dia de hoje, mas eu quero dizer uma coisa. Jesus, ele é a solução. Ele é a solução. Ele é a solução para cada um de nós. Eu tenho tido muitas experiências com Deus, e uma delas é nas minhas orações. Você sabe que lá em Mateus 6 fala sobre a oração do Pai Nosso.
E a oração do Pai Nosso, queridos, não é para você ficar repetindo, né, como um mantra, não. A oração do Pai Nosso, né, você tem que pegar as partes dela e fazer uma reflexão em cada parte. E como Deus ele tem falado ao meu coração através da oração do Pai Nosso. Eu tenho feito muito a oração do Pai Nosso, mas não repetindo, né, simplesmente ler ali e repetir, não é isso. Mas entender que Deus é o Senhor da minha vida, é aquele que transforma, é aquele que sara, é aquele que cuida. É você glorificar a Deus, reconhecer quem é Ele, é você entender que nós precisamos trabalhar no reino dEle, a vontade dEle precisa ser soberana na implantação ou plantação do reino de Deus sobre a terra. E aí a gente precisa, né, entender a oração do Pai Nosso e orar em cima daqueles detalhes que nos leva a estar mais perto de Deus e fazer a vontade dEle. Então, comece a orar no dia de hoje, comece a buscar a presença do Senhor. Agora, interessante que aquela mulher, queridos, ela custa compreender quem era Jesus. Mas quando ela compreende, ela diz assim, ó, eu quero a solução. Se o Senhor está dizendo que tem a solução, eu quero. Se dê essa oportunidade no dia de hoje. Fala para o Senhor que o Jesus ele está aí do seu lado. Fala, Jesus, eu quero essa solução. Eu quero. Levanta a sua mão aonde você está e fala assim, Jesus, eu quero. Agarra, assim, ó, levanta a mão e agarra. Fala, Jesus, eu quero a solução para a minha vida. O Senhor é a solução. E sabe o que Jesus fala? Olha só no versículo 15, né? A mulher fala assim, ó, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ou seja, ela até entendeu em parte, mas ela ainda achava que seria água natural, né? Mas o que Jesus estava dando era algo sobrenatural, porque olha só a resposta que Jesus fala. Versículo 16, vá e chame o seu marido e volte. Interessante que a água que Jesus quer te dar, né, a promessa é que ela venha, né, ela venha fluir de dentro de você para que outras pessoas sejam alcançadas. E isso mostra, sabe o quê? Que Jesus ele não está preocupado somente com você. Não é só você, mas é toda a sua família. E Jesus é como Jesus falasse assim, cadê tua família? Cadê seus filhos? Cadê teu marido? Cadê eles? Traz eles para a minha presença. Queridos, às vezes nós lutamos sozinhos dentro do lar, sabe por quê? Porque você não vai com seu marido para a igreja, você não leva os seus filhos para a igreja. Você faz à vontade o seu filho, eu quero ficar em casa. Deixa o seu filho em casa. Entenda, até os 18 anos, quem é a cobertura dos seus filhos é você. Até os 18 anos, enquanto estiver em casa, né, é você, ou deveria ser, né, os pais que deveriam dar as orientações aos filhos. E tem coisas que o filho não tem vontade própria. Né? Hoje pela manhã, meus filhos, eu quero dormir até mais um pouco. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu chamei para vir para a mesa, né, que na minha casa nós gostamos da mesa. Aí ele, não quero vir agora. Eu falei, não, mas vem para a mesa. Vem tomar um café conosco. Não quero tomar café. Não tem problema, mas senta à mesa. A gente está orando. Né? E quando ele veio, a gente orou, nós conversamos, batemos papo, oramos juntos, nós trouxemos uma mensagem para compartilhar e foi muito edificante. Então entenda, queridos, é importante, né, o pai e a mãe saber qual é a posição, qual é a sua posição dentro do seu lar. E o filho, queridos, ele precisa ser obediente aos pais, porque é um princípio para longevidade. Então, o Senhor Jesus te chama no dia de hoje para beber dessa água. Jesus te chama no dia de hoje para que a sua vida seja transformada. Então, se você está com sede, mas sede da alma, busque o Senhor Jesus no dia de hoje, que Ele quer transformar a sua vida e a sua história. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, por essa mensagem. São tantas pessoas, ó Deus, que têm nos assistido, pessoas que têm compartilhado essa mensagem nas redes sociais e temos visto, ó Deus, milhares e milhares de pessoas sendo abençoadas, não somente aqui no Brasil, mas também no exterior. Pai, que essa mensagem, Deus, ela possa matar a sede daquele que está com sede da alma. Que o Senhor, ó Deus, venha transformar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, porque a bênção não é somente para aqueles que estamos ouvindo, mas para toda a sua casa. Te louvamos, te agradecemos pela mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração. Assim nós te agradecemos,
em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando o programa, voltando na próxima semana. Que Deus te abençoe. Tenha aí uma excelente semana em nome de Jesus. TVC, a TV do Correio da Manhã.